O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem preferência aqui nesse programa, tá certo? E ele pede passagem. Donald Trump, vendo essa festinha aí que o BRICS está fazendo, discursinho para cá, discursinho para lá, rojão para cá, rojão para lá, prometeu impor uma taxa adicional de 10% a qualquer país que, além de falar, efetivamente se alinhar ao que chamou de políticas anti-americanas do BRICS. Sem dar detalhes de quais países, a gente até sabe quais que estão mais saidinhos, né? Sem dar detalhes de quais poderão ser alvos das novas tarifas, nem quando isso deve acontecer, o republicano garantiu que não vai ter exceções a essa nova política. O presidente americano já havia ameaçado aplicar taxas de 100% sobre os países do bloco, caso eles abandonassem o dólar no comércio bilateral. Muito bem. Maria De Carli, esse é o ponto que eu estou falando. Quando eu falo brocha na mão, não estou gozando ninguém. O Leandro ficou irritado comigo, mas eu não estou tirando sarro de ninguém. Estou dizendo o seguinte, nós estamos na frente. É o Brasil puxando o bloco dos BRICS. Sim. Nós não somos a maior economia dos BRICS, não somos a maior potência militar dos BRICS, não somos o país com a maior população dos BRICS, não somos o país que está no cenário principal da geopolítica, as guerras, o que está acontecendo, nós estamos meio de fora, mas nós estamos dizendo o seguinte, temos que ir para cima, dando indireta para os Estados Unidos. Na hora H, esse bloco informal chamado BRICS, que não tem estatuto, que não está formalizado, que é um bloco de boa vontade de cooperação econômica, na hora H, hora que o Xi Jinping ligar para o Trump e falar, nós que é paz, negocia direto. Hora que o Putin disser, precisamos falar com vocês, Trump. Assim, não vão ficar sozinhos falando? É isso que eu estou perguntando. Quem vai peitar o Trump? Vai ficar o Brasil sozinho contra os Estados Unidos? Maria De Carli, a palavra é sua. Justamente, eu retomo aqui a minha fala inicial. Os BRICS são uma grande anomalia institucional, porque eles não têm justamente um estatuto, uma organização, um organismo, e são países muito distintos em termos de interesses políticos internacionais. Portanto, o que o Capês disse é verdade. Na hora H, na hora do vamos ver, vai ser cada um por si e fica por aí. Na hora não vai ter o discurso bonito de sul global. É bacana o debate, claro, mas na hora do comércio, onde é o órgão mais sensível dos países, a cobra vai fumar, e é o que você falou, vai ser a China ligando para o Trump, vai ser a Rússia ligando para o Trump, e no final das contas, o Brasil, lembro sempre, desde que eu, tenho bem meus 15 anos, eu já começava a ler algumas revistas internacionais, não vou mencionar os nomes aqui, mas sempre usavam o termo Brasil, país do futuro. O Brasil ainda continua sendo o país do futuro, e nunca é o país do presente. É o que você falou, somos sim um país relevante na política internacional, temos a nossa postura, o nosso lugar ali cativo em termos da diplomacia internacional, mas na hora de apertar o botão e de ligar o vamos ver, não somos ainda uma potência global, e sim uma potência regional. É complicado, temos uma série de problemáticas aqui no nosso país que precisamos melhorar, precisamos reduzir muitos problemas para a nossa economia de fato crescer, e dentre eles o custo Brasil, para a gente conseguir ser um player aí internacional de peso. Então eu acho que o BRICS é interessante o debate, é bacana, mas efetivamente qual é o objetivo? Inclusive, alguns outros especialistas em organizações internacionais mencionaram que essa carta final dos BRICS, esse último encontro, é uma carta linda, cheia de belas intenções, mas sem nada muito efetivo. Qual vai ser o encaminhamento deste encontro? Nenhum, acho que vai ser mais para inglês ver. Mais uma vez, o debate é importante, mas efetivamente vai ser discutido o quê? Retomo aqui a problemática. Temos aí um sul global que não se alinha na convergência dos interesses. Guilherme Mendes, e aí? A hora que a cobra for fumar, não dá nem para dizer que até 40 gramas de maconha não é crime. Se a cobra for fumar, vai ser o grandão contra o mais aparecidinho, quem está se colocando mais, né? Eu lembro quando foi a guerra a guerra do Golfo, a primeira guerra do Golfo, eu lembro o ex-diretor da CIA dizendo, a gente queria pegar alguém lá no Oriente Médio. Quem que é o big guy aqui, o valentão do pedaço? É o Saddam Hussein? Vai ele, então. Eu tô com medo, embora, claro, não comparando as situações, de que o Brasil fique como o grande coordenador, o grande agitador. E aí não dá para invadir o terreno dos interesses dos Estados Unidos como se invade a sede de um banco na Faria Lima.
Como é que você vê? Capês, isso tudo é jogo de cena e o que mais me deixa estarrecido é a forma como o presidente Trump trata o maior país do mundo em termos bélicos e econômicos como se fosse a empresa, se fosse o quintal da casa dele. Então, quer dizer, mal acabou a reunião dos BRICS, o presidente já está falando, não, vou taxar, ou seja, não tem nenhum estudo, não tem nenhum critério, não tem absolutamente nada. O que tem sim é discurso vazio e gogó. Foi mais ou menos o que aconteceu lá atrás com o tarifaço. Bota lá aquele papel, pousa para a imprensa, bate foto. Passa uma semana, o que era 145 vira 45, o que era 45 vira suspensão por 90 dias e na prática não acontece nada. Mas eu acho que o presidente Trump, no fundo, deve ser um profundo conhecedor da sua base eleitoral, dos seus eleitores, porque me parece que o povo gosta disso, gosta de ser enganado. Porque todas as atitudes dele não passam, na maioria das vezes, de um grande jogo de cena. De concreto mesmo, acontece muito pouco. A gente tratou aqui da questão das deportações, a gente tratou aqui da questão das guerras. Tudo o que ele falou foi só basófia. Falou que ia acabar com a guerra no Oriente Médio, nada. Falou que ia acabar com a guerra Ucrânia e Rússia. A Rússia fez o maior ataque do conflito agora na semana passada. Falou que ia colocar as tarifas e ia reorganizar a ordem mundial. O que só conseguiu foi aumentar a inflação americana e dizer que as coisas não eram bem assim. Então, quer dizer, mais uma vez, eu quero crer que essa fala dele de majorar em 10%, que a gente não sabe nem quem é, porque ele fala tudo de uma forma totalmente vaga e abstrata, os países que se alinharem às resoluções dos BRICS primeiro. Ele não sabe quais são essas resoluções. Talvez nem os BRICS saibam. E ele não sabe também quais são esses países que supostamente se alinhariam a uma resolução que não existe também. Então, quer dizer, é mais e mais e mais discurso, mas ele deve estar sabendo o que ele está fazendo, não é? Até porque, do ponto de vista político interno, a popularidade dele não vem caindo e ele conseguiu uma vitória expressiva semana passada na Câmara dos Deputados. Então, ele não deve ser tão tonto quanto eu estou pensando aqui, não é? Não mesmo. Inclusive, eu só queria fazer um adendo informativo mesmo. Inclusive, a gente sabe que o mundo teve uma trégua com as tréguas do Liberation Day, que foi o dia que o Trump anunciou as tarifas naquela famosa cartolina que ele mostrou, vai tarifar isso, 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 e ninguém nem deu muito a lógica, mas ele, então, fez um respiro de 90 dias que ia expirar agora em julho, mas decidiu se prolongar para agosto. Significa, então, que é aí que o Trump está aberto a negociações. Hoje ele anunciou algumas outras tarifas a outros países, mas, enfim, não existe uma certa constância no que vai e não vai taxar, né? Dependendo do que o jogo de xadrez do mundo também se movimenta. Maria, e na prática não aconteceu nada. Houve o anúncio, depois houve o retrocesso, houve a ameaça de retaliação por alguns outros países, não é? Proporcionalidade. Na hora que ele viu que a China falou que estava esperando o telefone, ele brinca, né? Estava esperando o telefonema do Xi Jinping imediatamente. Está esperando até hoje, porque o telefone não tocou. E o que aconteceu foi o contrário. Pensando bem, vamos suspender, vamos jogar um pouquinho mais para frente, porque ele sabe muito bem que se a China retaliar em 145%, a taxação que ele ameaçou dar aos produtos chineses, quem mais vai perder é o cidadão americano. E como o Leandro bem falou, até mesmo uma capinha de celular, as pessoas vão ter dificuldade para comprar. Leandro Ferreira, eu já toquei nisso várias vezes, mas nós temos uma audiência rotativa, a gente volta a tratar desse assunto. Dia 15 de agosto de 1971, o então presidente Richard Nixon retirou o ouro como lastro do dólar. A partir de então, os Estados Unidos podem emitir a quantidade de dólares que bem entender. Pois bem, ao fazer isso, claro que os Estados Unidos sabia que todo o comércio, o dólar era a moeda que lastreava o comércio internacional, desde o acordo de Bretton Woods. Muito bem. Mas só que lá era lastreado no ouro. Em 71, deixou de ser lastreado no... Moral da história, o mundo todo transaciona em dólar. Eu estou com uma dívida pública, eu emito o dólar à vontade, porque essa moeda é aceita, e é aceita porque eu digo que ela é forte, mesmo que eu não tenha a quantidade suficiente de dólar para ter todo esse papel girando. Eu pego 10 centavos que eu emito 100 dólares, vou lá e compro, o que eu bem entender. Quando os Estados Unidos está com uma dívida que uns dizem chegar a 38 trilhões de dólares no final desse ano, outros dizem que chega a 36 trilhões de dólares. E a maneira que ele tem de se autofinanciar
nessa dívida é inundando o mundo com dólares, evidentemente que se os BRICS começam a falar em adotar uma outra moeda, uma outra alternativa para os comércios internacionais, eles estão ameaçando diretamente a segurança interna e a economia dos Estados Unidos. Pergunto, o Xi Jinping estava falando, o Putin estava falando, porque a gestão Biden estava pressionando. No momento que o Trump fala em guerra tarifária, mas como disse o Guilherme Mendes, é só na base do discurso, e ele dá um mecanismo de saída para esses países, não é arriscado o Brasil sair falando sozinho que ele quer criar uma moeda como o presidente Lula está fazendo? Isso vai nos interesses econômicos do nosso país? Leandro Ferreira. Obrigado, Capês, por você novamente trazer no debate comigo as questões de Bretton Woods, né, que são importantes até para a gente tentar superar esse complexo de gata borralheira que prevalece aqui muitas vezes no debate sobre a atuação do Brasil no cenário internacional, né? Porque a gente tem que deixar de ser nacionalista de Copa do Mundo, né, para voltar a ser nacionalista o tempo todo e não achar que o BRICS é uma articulação equivocada porque é conduzida nos critérios de quem tem a prioridade na política mesquinha, interna, partidária, eleitoral, como algo negativo em relação ao presidente Lula, né? Então, vamos esquecer o complexo de gata borralheira e passar para a discussão que realmente importa, né? Foi importante o Capês ter trazido aqui o Bretton Woods. Eu tenho dito, você que tem filho em idade de prestar vestibular, você que vai prestar vestibular, isso cai na prova, né? Então, é importante conhecer esse assunto. Bretton Woods teve o acordo relacionado ao dólar rompido, né? Não foi, Capês, só porque os Estados Unidos passou dali em diante a emitir dólares além do que estava lastreado, guardado em ouro nos cofres dos Estados Unidos. Os Estados Unidos começou a emitir por meio de vários mecanismos, inclusive o mercado internacional, dólares sem estar lastreado antes de 1971. E foi isso que levou à derrocada do sistema de Bretton Woods, né? Mas algumas instituições de Bretton Woods permaneceram. Por exemplo, o Fundo Monetário Internacional, por exemplo, o Banco Mundial. Essas coisas também foram estabelecidas no acordo de Bretton Woods. E se os Estados Unidos pôde sair num dado momento, né, eu não vejo por que a gente, e a China, e a Índia, e a Rússia, e todos os países que quiserem fazer comércio diretamente, não possam também romper com algo que os Estados Unidos há mais de 40 anos, 50 anos, já rompeu, né? Então, a gente tem que ter a altivez de saber aquilo que é melhor para a segurança nossa e não ficar preocupado com a segurança cambial dos Estados Unidos. Eles não podem fazer essa ameaça, porque afinal de contas não se trata de uma ameaça direta do Brasil ou desses países ao dólar ou ao país Estados Unidos. Pelo contrário, trata-se da nossa própria soberania. Eu, como esquerdista aqui na Jovem Pan, sou mais nacionalista e mais liberal do que todos esses que vêm aqui se reivindicar liberal ou nacionalista, porque afinal de contas sou eu que defendo o posicionamento altivo do Brasil no cenário internacional, sou eu que defendo os direitos, as liberdades das pessoas, a plena liberdade, o direito ao aborto, o direito à maconha, o direito a uma renda básica universal incondicional, o direito a ir e vir aonde quiser, o direito à sexualidade, né? Enquanto que fica um monte de liberal de meia tigela esperando a Copa do Mundo para botar a camisa do Brasil. Eu não, eu ando com o Brasil no peito aberto o tempo todo. E vocês ficam com esse debate aí de, nós estamos ameaçando os Estados Unidos. Os Estados Unidos que se virem, eles que se virem. Nós precisamos construir a nossa soberania, inclusive a nossa soberania bancária, interbancária, econômica, né? E não ficar preso no Bretton Woods, que os Estados Unidos já caiu fora e a gente está demorando para construir as novas bases do comércio internacional. Muito bem. Eu sou a favor de todas essas liberdades e mais uma que você esqueceu de falar, que é liberdade de expressão. E você aqui teve plenamente e expôs com muita competência, como sempre. Ricardo Rosso. Olha, mais uma vez, esse mundo muito bonito que eles vivem, que a esquerda, que eu chamo de esquerda caviar, vive. É impressionante esse. Ele defende a liberdade, não é? Eu gostei da sua fala. Liberdade de expressão, inclusive, está faltando. Mas vamos lá, vamos chegar aqui na lógica aqui. Eu não sei também onde o Guilherme está, em que lugar do planeta, quando ele falou que o Trump não tem feito nada. Qual é o planeta que o Guilherme vive para dizer que o Trump não fez nada? Até porque na questão das tarifas, que sim, ele tem um jeitão dele de negociar, e eu já falei aqui algumas vezes, vale a gente lembrar aqui.
Trump é presidente dos Estados Unidos da América. Foi eleito com uma plataforma de transformar os Estados Unidos forte novamente. E ele está cumprindo ao pé da letra a plataforma dele. Por isso a popularidade dele não cai, ao contrário do nosso presidente aqui, inclusive. Mas, focando no Trump, por isso a popularidade dele não cai. Por isso ele teve aprovado agora no Congresso americano um grande pacotão lá nos Estados Unidos, uma mega de uma vitória que o Trump teve lá. E na questão das tarifas, você pode até contestar o jeitão do Trump, a forma como ele fez. Mas ele jogou no ar, no país, no mundo inteiro, mexeu com o mundo, está mexendo com a lógica geopolítica, defendendo os interesses dos Estados Unidos, já que ele é presidente daquela nação. E ele foi negociando um a um, todo mundo sentou. O Xi Jinping ligou sim. Inclusive, semana passada saiu um acordo, Brasil, Estados Unidos e China. Não sei se o Guilherme não viu sobre isso, mas saiu um acordo. Xi Jinping ligou e eles estão o tempo inteiro se falando, Guilherme. Você sabe quem fica falando aqui só para a plateia? O nosso presidente, que deveria sim, Leandro, cuidar dos nossos interesses. Mas não, está preocupado em querer ser o líder global, que não é, um líder fake global, e, em vez de cuidar dos nossos interesses, que o Trump nos Estados Unidos vem fazendo bem. De novo, por isso a popularidade dele está em cima e a do nosso está embaixo. Há de se ver pelo comportamento que o nosso tem e que o Trump tem. Então, eu acho que talvez o Guilherme não esteja vivendo no mesmo universo que eu. O Trump tem feito alguns avanços, sim, na questão, inclusive, lá da guerra no Oriente Médio, foi lá, fez o que tinha que fazer no Irã, saiu, está chamando, nesse momento está negociando, tem um cessar-fogo na região ali no momento, então está se negociando uma coisa que é bem complexa, mas que está acontecendo na prática ali. Não sei, de fato, qual é esse Trump que o Guilherme está falando. Muito bem. O Guilherme poderá exercer seu direito à réplica na sua fala normal, porque o assunto continua com o presidente Lula. Na declaração que fez à imprensa, agora há pouco, o presidente Lula comentou sobre a alegação de Trump de que vai elevar as tarifas. Ixi, vamos ouvir o que ele falou. Porque eu não acho uma coisa muito responsável e séria um presidente da República de um país do tamanho dos Estados Unidos ficar ameaçando o mundo através da internet. Não é correto. Sabe? Ele precisa saber que o mundo mudou. Sabe? Nós não queremos imperador. Nós somos países soberanos. Se ele achar que ele pode taxar, os países têm o direito de taxar também. Existe a lei da reciprocidade. Eu acho muito equivocado e muito irresponsável um presidente ficar ameaçando os outros em redes digitais. Sinceramente, tem outras coisas e outros fóruns para um presidente de um país do tamanho dos Estados Unidos falar com outros países. As pessoas têm que aprender que respeito é bom. Respeito é muito bom. A gente gosta de dar e gosta de receber. Ai. Parece que eu estava adivinhando, eu estou falando desde o começo do programa. Eu nunca vi o Xi Jinping falar assim. Olha, os Estados Unidos podem entrar em guerra militar contra a China daqui a 7, 8 anos por causa de Taiwan. Eu nunca vi o Putin chegar a falar isso do Biden. Ele estava em guerra efetiva, não era nem guerra fria. Era guerra para valer, através do proxy, que era a Ucrânia. Por que, Maria De Carli? É o Brasil que tem que estar aí se expondo. O presidente agora chamou de irresponsável o Donald Trump. Equivocado e irresponsável. O presidente não sabe mais fazer política externa, ele virou briga. É porque o Biden é alinhado com o Lula e o Trump é alinhado com o Bolsonaro? Então virou uma briga? Se virou briga, o que acontece? O Trump vai começar a assumir cada vez mais explicitamente a defesa de Jair Bolsonaro. Porque o presidente Trump, o Lula, está colocando de uma forma que não vai ter outro caminho. Está correta essa estratégia? Professora
Maria De Carli? Olha, Capês, você tocou num assunto muito importante, é algo que eu sempre falo aqui, pode revirar o olho quem estiver assistindo aqui. A questão da polarização é gritante e ela afeta o mundo como um todo e transborda para as relações das políticas internacionais. Veja, o que você falou é verdade. Existe um alinhamento ideológico entre o Trump e o Bolsonaro e Lula, entre outros líderes aí que são mais no eixo da esquerda. Então já existe essa antipatia antes do Trump assumir e com o Lula assumindo. Então já existe essa antipatia ideológica entre ambos os líderes. O Lula sempre gostou de fazer a diplomacia de cúpula. O que é a diplomacia de cúpula? É a diplomacia do líder de Estado, ou seja, o presidente tomando o lugar ali do ministro das Relações Exteriores, dando os seus pitacos, fazendo os acordos internacionais que caberia ao instituto e à instituição que cuida das relações exteriores dos países, que no caso do Brasil é o Itamaraty, o ministro das Relações Exteriores. Então o Lula está agindo como ele sempre agiu, gostando de falar e de se posicionar contra isso. Então, ele está fazendo um pouco do que é esperado, ali assinando com a base também eleitoral dele, que tem uma certa antipatia ao Trump. Então, sendo muito pragmática aqui, um pouco mais do esperado e daí dando uma queda de braço e mostrando quem é o líder, quem quer se posicionar como líder do Sul Global, que é o Lula. Já o Trump tem esse posicionamento que também é consistente com a sua proposta de campanha, que é, por exemplo, o aumento das tarifas, é o Make America Great Again. E como é que ele está fazendo isso? Inclusive, ele está fazendo isso através desse tarifaço que ele anunciou com o Liberation Day, com a questão de querer aquecer a indústria norte-americana com o Big Beautiful Bill, que foi aprovado no ano passado, que é justamente manter o incentivo fiscal ali, as empresas, para justamente reduzir as tarifas sobre as empresas nacionais e domésticas, para justamente aquecer a indústria norte-americana, que há muito tempo perdeu espaço para outros players globais. E consequentemente, esses anúncios das tarifas têm a consistência do discurso, claro, mas é um pouco preocupante mesmo, porque não tem uma lógica. Você não sabe como vai ser o dia de amanhã, o que é que o Trump vai decidir fazer ou não. Como eu já disse anteriormente, houve o Liberation Day, uma trégua de 90 dias aconteceu agora, que deu um respiro aos mercados internacionais e ao mercado financeiro. Beleza. Nesses 90 dias, o Trump só fez um acordo com a Grã-Bretanha, que está lá meio mal das pernas por conta do Brexit, e com o Vietnã, que é male-male uma lista de intenções. O resto do mundo está ainda às cegas. E o que isso aconteceu? Isso acabou gerando a maior desvalorização do dólar visto nos últimos anos. Mais uma vez, consistente com o que muitos dizem ser uma estratégia proposital do Trump para novamente se alinhar com o seu discurso de campanha, que é reaquecer a indústria norte-americana, porque com a desvalorização do dólar, o produto norte-americano fica mais barato e mais competitivo globalmente. Ou seja, o que a gente está vendo aí é um grande teatro político. Guilherme Mendes, há pouco tempo, o Donald Trump taxou o aço do brasileiro. E aí, o nosso vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, teve que manter contato com autoridades americanas, mas não o presidente Lula em diálogo direto com o Donald Trump. Eu pergunto a você, qual a utilidade do Brasil se colocar à frente como grande brigão contra os Estados Unidos? Se tivesse um bom relacionamento dos presidentes, não seria mais fácil, não se facilitaria mais o diálogo? Qual a vantagem que você vê nesse tipo de posição, que me parece mais posição de DCE de faculdade do que de presidente da República? Mas, Capê, espera um pouquinho. Você está colocando como se essa postura fosse uma postura de iniciativa ou de largada do governo brasileiro. E o que o presidente Lula colocou, com uma opinião com a qual eu corroboro, aí a gente pode até discutir aqui questão de estilos. O fato é que a política desenvolvida pelo presidente Trump, ela é inovadora não só no conteúdo, mas sobretudo em razão da forma. Ele é um presidente que governa primeiro em rede social, primeiro lá com tweets, que agora não é mais tweet, né? Ele tem a rede própria, ele é tão característico e tão peculiar que até a sua própria rede social ele tem. E é ele que solta notas e governa com base em tweets. Isso é uma coisa que, para o mundo que conhece um pouco de diplomacia, de relações internacionais, é algo totalmente inimaginável. E aí ele vai, avança, retrocede, briga com o Musk, briga com o Xi Jinping e volta atrás. Enfim, é o estilo dele. Nós não estamos aqui para julgar, até porque não é ele que nos governa, não é? Embora seja um presidente relevante, nós não podemos esquecer que nós somos brasileiros. E o nosso presidente é o presidente Lula, da mesma forma que foi o presidente Bolsonaro. Nós temos que cobrar e pedir satisfações daqueles que nos governam.
E quando o presidente chama de responsável, ele está correto. Por quê? Foi aquilo que eu falei, em outras palavras, uns minutos antes. A questão de taxar ou não uma decisão econômica estratégica, a gente não vai entrar aqui nessa discussão. A questão que está em destaque é a forma e, sobretudo, o ineditismo. Você não termina uma reunião e, ato contínuo, solta lá um tweet dizendo, olha, quem se alinhar eu vou taxar. Quer dizer, qual é o planejamento? Qual é a lógica disso? Quais são as consequências? Eu tenho a plena convicção de que o presidente Trump fala e não mede as consequências das suas palavras. Porque isso pode impactar e caem as ações, varia a cotação do dólar, como a Maria bem colocou. Quer dizer, ou a gente tem que acreditar que ele é um grande artífice e que ele sabe exatamente a consequência que vai acontecer a cada palavra que ele profere, seja verbalmente ou seja pelas redes, ou então o outro caminho é o que o presidente Lula apostou, com o qual eu me alinho. Ele é um grande responsável, que sai falando, e as consequências das suas falas, nem ele sabe quais são ou onde vão parar. É exatamente dessa forma que eu o vejo. Se isso é bom para os Estados Unidos, se isso é bom para o povo americano, eu não sei. Agora, para a sociedade, para a comunidade internacional, para a relação diplomática entre os países e principalmente pela forma como essas relações se davam, esse modelo Trump de se comunicar e de governar é catastrófico. As bases com que ele coloca, a agressividade nos discursos, os textos em caixa alta, mais parece sim, como você bem falou, Capês, alguém fazendo campanha para um diretório acadêmico do que propriamente um presidente da nação mais importante do mundo. Agora, tem gente que gosta, tem gente que aplaude, tem gente que bate palma e fica feliz. Eu não sou daqueles que acredita que essa é a melhor forma de se governar, tampouco de se relacionar com os outros. Muito bem. Bom, se tiverem dois presidentes DCE batendo boca, eu estou preocupado com o meu. Claro. E o outro é os americanos. Agora eu pergunto, no dia 4 de junho desse ano, o Trump baixou uma tarifa de 50% do aço e do alumínio brasileiro. Eu estou preocupado não com o que o Trump fala, estou preocupado com os exportadores de aço, de alumínio, com quem gera emprego, recolhe tributos aqui no país, com quem tem o potencial de diminuir o déficit fiscal nosso gigantesco. Agora, se a gente fica batendo boca, se do lado de lá nós temos uma pessoa com incontinência verbal, aqui nós precisamos ter tranquilidade. Veja como reage a China. A China foi muito mais provocada, atacada pelo Trump. Você não vê uma palavra, é o silêncio. Agora, nós ficamos batraqueando aí sem parar. Não vejo muito sentido nisso. Mas com certeza, Guilherme Mendes, você vai ter um reforço na sua fala. Vamos lá ver. Leandro Ferreira. O Capês acho que não está acompanhando o noticiário chinês para ver que a China reagiu em termos bastante contundentes, inclusive aumentando as tarifas para até 245%. Mas não chamou de irresponsável o homem, né? Chamou, sim, de incoerente, inclusive. Está no Twitter, está escrito, pode procurar aí o Ministério a Chancelaria Chinesa, o fez, né? Agora, é o que eu disse aqui, né, gente? A gente fica achando que defender o Brasil é baixar a cabeça para o Trump. É isso mesmo? Para mim não é assim, né? Eu sou mais aquele time do Oscar Schmidt que ganhou o Pan-Americano em cima da seleção dos Estados Unidos 87. Em 1987 no Pan-Americano. Então, assim, aquela cena para mim é o ideal de relação, da relação diplomática, porque ali foi jogo justo, jogo jogado, ganhou quem se desempenhou melhor, né? Então, não achar que o Trump vai desempenhar melhor e forçar o Brasil a isso ou aquilo. Então, não caiam nessa. Eu acho que a diplomacia ainda é o caminho ideal para a dissolução de conflitos, né? Inclusive aquela que aposta no multilateralismo. Acho que o presidente Lula está correto em adotar as posições clássicas da diplomacia brasileira em relação a isso. Nós vamos ter um episódio em breve aí que é a chamada UNGA, United Nations General Assembly, que é ali no final de setembro, começo de outubro, que é o episódio onde os presidentes todos se encontram, inclusive o Lula mencionou Assembleia isso. Geral. Né? É da ONU? É a Assembleia Geral da ONU que ocorre... Traduz aí, por favor. A Assembleia Geral da ONU. Que ocorre na sede da ONU em Nova York. O Brasil geralmente é o primeiro
geralmente não, sempre é o primeiro a discursar, né? E certamente o presidente Lula vai apresentar todas essas posições consolidadas pela diplomacia brasileira, pela solução de 2 estados entre Israel e Palestina, pelo direito de autodeterminação dos povos, pelo direito ao bilateralismo em relação ao comércio, pelo direito de ter alternativas econômicas que não sejam aquelas impostas por um sistema econômico que não está dando certo, porque está destruindo o meio ambiente e está concentrando renda, coisa que a gente precisa ir na direção contrária. Como eu disse, repito, Donald Trump não precisa nem esperar passar esse governo, que vai passar, já está na lata de lixo da história. Eu queria só, Ricardo Rose, puder fazer aqui só um complemento que o Leandro falou com relação ao Trump, se o Brasil não deve baixar a cabeça para o Donald Trump. Mas ninguém quer isso. Quem é que quer isso? O que nós também não queremos que o nosso presidente cuide do nosso país, se preocupe com o nosso país, mas não queremos que ele vire porta-voz da China, porta-voz do presidente Xi Jinping, capacho do presidente Xi Jinping. Nós não queremos isso, nem de um lado, nem de outro lado. Nós queremos, na qualidade de uma grande economia que somos, resolver os nossos problemas, manter nossa neutralidade internacional, se relacionar com os países, tendo em vista os interesses do povo e da nação brasileira. E não fazer o que ele está falando, que o Lula está reproduzindo, é a vontade de Xi Jinping. E vai tomar, porque o Xi Jinping se relaciona lá com o Trump de, aspas, igual para igual. Não é, mas se relaciona de igual para igual. O Brasil não, o Brasil fica aqui tentando reproduzir alguma querelinha ali para o Lula, na sua auto-vontade de ser algum líder global, que não está fazendo nem dentro de casa. Olha a situação que o país está hoje. Enfim, acho que ele tem que cuidar aqui, como já disse um outro líder aí, cuide de casa e deixe a briga para principalmente as relações internacionais entre os países grandes, cuidarem do resto. Não abaixamos cabeça para o Trump, não é isso que nenhum brasileiro quer, pelo menos não é o que eu quero, mas eu também não quero ser porta-voz, o bobo da corte do Xi Jinping. Então, Maria de Carli, isso que colocou o Ricardo Rose, nós tivemos aqui no começo de maio, se não me engano foi dia 7 de maio, na comemoração do Dia da Vitória, em Moscou, os 80 anos da Segunda Guerra Mundial. Sim. Nenhum líder europeu ocidental, nenhuma democracia ocidental se fez presente, os Estados Unidos não foram, e o presidente Lula foi lá praticamente sozinho, representando, e não foi prestigiado, ele não teve um local de assento privilegiado. O Putin chegou em alguns momentos, a gente via as imagens, segurando ele pelo braço, corrigindo a postura onde ele deveria ficar, demonstrando até um pouco falta de paciência com ele. O que eu estou dizendo é o seguinte, nós estamos nos expondo, como disse o Ricardo Rose, como porta-vozes da China e da Rússia, e não está tendo nenhum reconhecimento. O Xi Jinping não se fez presente. Houve, inclusive, um constrangimento ali na visita ao presidente Lula, mas ele não se fez presente aqui. Então, vale a pena estar defendendo os interesses de Rússia e China e nos colocando como principal adversário, como fazia a Venezuela até pouco tempo? Complicado. Essa é a minha pergunta. Complicado, Capês. Como eu disse, são duas visões de mundo distintas. Isso é fato. É, assim, sendo muito pragmática. Trump versus Lula. Eles representam duas visões de mundo que cada um acena, querendo ou não, para o seu eleitorado. Então, é isso que eles estão jogando no jogo de xadrez mundial. E vai continuar assim, porque o Trump vai continuar neste lado de defesa do que ele acredita ser verdade e o Trump vai continuar defendendo o que ele acredita. Então, basicamente, é isso. É isso aí. E, basicamente, é isso. Nós vamos encerrando o programa de hoje. Eu agradeço a audiência. Agora vocês ficam com 3 em 1. Vai seguindo aí com Nelson Kobayashi. Bom programa para você, Nelson. Um abraço. Bom 3 em 1. Muito obrigado, Fernando Capês. Encontro você mais tarde, às 9h30 da noite, no Direto ao Ponto. Fernando Capês participando hoje da nossa bancada.